Paz, irmãos. Estamos tendo a transmissão de maio de 2020. Aparentemente conseguimos deixar. Certo. Início a tela com musiquinha. Agora transmitiremos o resto do recurso. Louvado seja por isso. O Espírito vai nos ajudar muito. Mensagem. Apoio também. Então, todo conselho que vamos dar, irmãos aí que tiveram paciência. Nós vamos começar então o culto. Creio que vocês estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, irmãos? A microfonia. Mas eu acho que vocês estão me escutando bem. Por favor, me deem um retorno. Possa aí ter certeza de que está tudo bem. Vamos nosso culto. Vai no áudio. A microfonia baixou para mim. Para vocês aí, tá tudo ok, irmãos? Agora sim, né? Joia. Tudo arrumado aqui. Sonoplastia. Então vamos começar o nosso culto de adoração a Deus. Já naquela expectativa do novo mês. Claro, falta ainda período, faltam horas para começar o nosso culto. E bom, se quase começar o culto, não, se quase vai começar o mês de junho. Só que perdi durante as mensagens para ver se está tudo bem. É complicado, irmãos. Prestar atenção no vídeo, prestar atenção aqui no chat para ver se está tudo certo. Ouvir a mim mesmo, pregar. Mas Deus tem dado graça, né? Mais de 70 estamos transmitindo. E graças a Deus estamos aí se aproximando do final do, se Deus quiser, em mês de julho, estaremos retomando as nossas atividades dentro do estado, Deus assim permitindo, ao mais um mês por aqui, nós vamos ficar direitinho, coincidir com as devidas autorizações das nossas autoridades. Novamente com a microfonia. Ok, irmãos, vamos. Vamos ver aqui se a gente consegue melhorar, porque quando a gente aumenta ali, ó, tem a microfonia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir no meu microfone. Peraí, deixa eu diminuir o meu microfone aqui. Que aí eu acho que não vai ter mais microfonia. Só um minutinho, irmãos. Pronto. Agora sim. Agora sim. Só fui abaixar ali o meu microfone, que o microfone do notebook estava ligado. Então estava dando interferência no microfone do notebook com o microfone do estúdio. Tá? Agora os irmãos estão me ouvindo bem? Por favor, coloquem ali. Aumentamos todo o microfone do estúdio. E abaixamos, desligamos o nosso som. Tia do escreveu que está ok. Mas alguém pode me orientar, irmãos? Está ok também para você? Podemos então começar ou dar sequência?
Ok, Diácono André, agora ficou ótimo. Perfeito, irmãos. A gente está aprendendo ainda. O problema é que eu estava com o meu som ligado também. Eu desliguei meu som aqui do notebook. Então, a gente já está aprendendo. A próxima vez que a gente transmitir aqui vídeo com estúdio, a gente vai tirar já o nosso som. Ok, irmãos? Nós começamos então com aquela música de fundo. Os irmãos já estiveram em oração e adoração a Deus. Eu quero aproveitar aqui também e agradecer a paciência dos irmãos, da gente chegar a essa situação, né? Quantas dificuldades nós passamos, errando, aprendendo aí nas transmissões. Vamos começar o nosso culto, então, de adoração ao nosso Deus. Fique mais um períodozinho aí de oração. Eu vou colocar novamente ali, então, a musiquinha, né, de fundo para você ficar a oração, que a gente está um pouco agitado para começar esse culto. A gente iniciou fazendo essas perguntas, esses ajustes, então vamos continuar. Esteja em oração alguns segundinhos, pedindo que Deus fale conosco nessa noite, pedindo que o Senhor nos instrua, nos capacite, ok? Eu já retomo aqui a nossa transmissão. Enquanto isso, fique em oração alguns segundos, pedindo que o Senhor fale conosco. Ok, amados irmãos, Deus aí nos abençoe. Saudamos a todos na graça e na paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos iniciar então fazendo a leitura do Salmo de número 117. Salmo de número 117, se acompanha aí na tela, ele digitado. Sempre digo que na minha adolescência, na minha infância, quando eu tinha preguiça de ler a Bíblia para cumprir a obrigação da leitura, o Salmo 117 era o escolhido. E olha que ele, então, era escolhido quase que todos os dias. E apesar de ser bem pequeno, apenas 2 versículos, a sua profundidade de ensino, de conteúdo, é algo extraordinário, como toda a Bíblia o é. O Salmo de número 117 diz assim: Vai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o todos os povos, porque muito grande é a misericórdia do Senhor. Nos momentos em que a gente vive, pergunta, de dúvida, de ansiedade, de questionamento quanto ao futuro, quanto ao que vai ser de nós, quanto ao que vai ser da humanidade, quanto ao que vai ser o amanhã, que não sabemos como vamos receber esse dia que virá, esses dias que virão, se é que vamos viver nos próximos dias. O que vem na nossa cabeça é que a misericórdia do Senhor para conosco é muito grande. E a fidelidade do Senhor, ela é subsiste para sempre. Se nós fizermos um link com Romanos 8, nada pode nos separar do amor. Nada pode, então, nos impedir de estarmos sob a fidelidade do Senhor, sobre a misericórdia do Senhor, sobre a ação do Senhor. Todos esses dias que nós temos passado, esses mais 70 dias de confinamento, esses mais 70 dias em que nós estamos na nossa casa, cultuando a Deus, fazemos estudos na nossa residência, o Senhor continua sendo fiel.
mesmo quando alguns irmãos, algumas irmãs da igreja, alguns irmãos acabaram contraindo essa doença do coronavírus, o Senhor continua sendo fiel. Em nos permitir que não peguemos, o Senhor continua fiel. Em respirarmos, o Senhor continua fiel. Então o salmista vai conclamar para que todos os povos louvem ao Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 288. Hino 288. Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber do reino vai viver. Venho em serviço do meu rei, é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Louvado seja Deus, irmãos, pela mensagem que Ele nos deu. Eu não consigo acompanhar o hino aqui do estúdio. Eu acho que eu consegui cortar com o hino já acabado. Minha preocupação era essa. Mas parece que o tem nos auxiliado isso também. Quando a gente
canta algo que nos faz pensar naquilo que o Senhor realizou na nossa vida, isso nos enche de gratidão a Deus. Ele nos reconciliou. Nós cometemos o erro de nos afastarmos, nós quebramos a aliança que Ele fez para conosco, nós preferimos muitas vezes aquilo que agrada a nós mesmos do que o que agrada a quem dizemos amar, que é nosso Deus. Mas mesmo assim, Deus ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque Ele é fiel, conforme o Salmo 117 que nós lemos. Porque Ele é justo, mas também misericordioso, e derrama da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso nós vamos orar a Deus, nós vamos nos colocar diante do Pai nesse momento, nós vamos orar. O presbítero Ivanildo vai fazer ali a oração. Nós nos coloquemos então, enquanto ele ora diante do Pai, em sentido de oração, em sentido de consagração neste momento. Boa noite, amados irmãos. Vamos louvar com uma oração. Santo, poderoso, eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de seu povo, como teu povo, tua família, estamos reunidos, ó Pai, neste momento que vamos prestar um culto a Ti. Esteja conosco, ó Pai, esteja com os nossos corações, ó Pai, nesses momentos aflitos que estamos passando, mas sabemos que o Senhor está diante de tudo e de todos. O Senhor está conduzindo cada família, ó Pai, cada irmão que está ouvindo essas palavras, que estará com o culto, ó Pai, aqui recebendo, que possamos confiar em Ti. E é nesse propósito, ó Pai, que nós colocamos nossos corações nessa noite, para Te agradecer, para Te exaltar, e colocamos tudo diante de Ti. Abençoe, ó Pai, o Teu servo que trará a mensagem, abençoe, ó Pai, os hinos que serão cantados, os louvores, que seja feito tudo segundo para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, pois sabemos que o Senhor é um Deus verdadeiro, e em Ti confiamos a cada momento. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Vamos continuar o nosso louvor? Chamar o ministério Espírito para adorar a Deus. Vamos, Espírito, adorar ao Senhor. Hoje, na representação, ou sendo representado o ministério pelo presbítero Gleito, nós lemos o texto do Salmo 117 que toda a terra, gentios, todos os povos, louvem ao Senhor. Então, sobre toda a terra, tu és o Rei. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito prazer estar aqui com os irmãos para juntos louvarmos ao Senhor com duas canções. Primeira, sobre toda a terra. Vamos louvar juntos, amém? 1, 2, 3, vai! Sobre esse
Deus. O Victor Glitter cantou ali sobre toda a terra e o fundo um quadro de um leão e me remeteu ao leão de Judá, aquele que morreu na cruz, aquele que veio ao mundo para nos resgatar, aquele que veio derramar por meio então dessa sua crucificação, dessa sua morte, perdão e graça sobre as nossas vidas, perdão e graça sobre cada um de nós. Nós não merecíamos, nós não temos condição nenhuma de nos colocar como pessoas que exigem algo, pessoas que pedem algo. Deus, Ele não nos deve nada. Nós aqui devemos a Ele toda a nossa gratidão, porque Ele derrama sobre nós perdão e graça. O Senhor derrama sobre nós perdão e graça. Aquele quadro que estava ali, Vitor Cleito cantando, do leão, que faz pensar no leão de Judá. O leão que veio ao mundo para morrer e para nos salvar. Então nós vamos cantar perdão e graça. Esse leão que veio ao mundo, esse leão da tribo de Judá, que veio ao mundo derramar do seu sangue, da sua graça por meio desse sangue, e ao mesmo tempo, ao derramar esse sangue, ao entregar a sua vida, nos garantir a salvação. Louvemos, irmãos, com esse cântico. Boa noite, irmão. Nós vamos cantar a música Perdão e Graça. Vamos lá? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje precisamos do teu amor. Oh. Amém. Diz o texto que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Formosos são teus pés, Gleito. Presbítero Gleito, no final da transmissão, pois anunciou boas novas no meio desse cântico.
Que Deus abençoe, não só você, mas a todos nós que o adoramos através desse cântico. De fato, Cristo Jesus derramou sobre as nossas vidas perdão e graça. Sem o perdão e sem a graça do Senhor para conosco, nós estaríamos fadados à condenação eterna. Vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Presbítero Cícero vai nesse instante orar por nós. Oremos, irmãos. Santo e poderoso Deus, Deus de amor e Deus de infinita bondade, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela noite de hoje, pelo dia que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos sustentou. O Senhor guardou a cada um, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Ó Deus querido, muito obrigado pela vida dos irmãos que fazem parte da UPH, da Igreja Presbiteriana Monte Sião, de Jardim Brasil. Obrigado, ó Pai, por cada um, ó Deus, que se dispôs, ó Deus, em participar dessa reunião, mesmo que virtual, ó Pai. O Senhor guiou a cada um e o Senhor nos ajudou para que essa reunião fosse realizada. Abençoe, ó Deus, também a vida dos irmãos que não puderam participar, o Senhor sabe por quê, mas nós te pedimos, ó Pai, abençoe essa sociedade, guarde essa sociedade, guarde a cada um, ó Deus, que faz parte dela, ó Pai. Em especial nós te pedimos pela vida da Igreja Presbiteriana Monte Sião, Jardim Brasil. Por cada membro, por cada família ali representada, pela sua diretoria, pelos seus presbíteros e diáconos, pelo pastor da igreja. Enfim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Já aparece aí na sua tela, além do seu pastor, o texto da meditação nessa noite. Está em Zacarias 3:1. Zacarias 3:1. Aqueles que quiserem abrir a Bíblia, o livro, em esse tempo aí, mas o texto está registrado aqui. Nós já faremos a leitura. Zacarias 3:1 nos diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. E se a gente continua nessa tela, vamos voltar para a tela aí que o pastor está grande, é que a gente vai ler outros textos também. Voltei, agora em tela grande. Ok, irmãos, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Emblemático esse versículo, emblemática essa situação, esse falar do sumo sacerdote Josué, alguém que nós vamos falar disso durante o culto, durante a mensagem nessa noite, a explanação nessa noite, mas não aparece muito. Mas quando ele aparece, esse sacerdote, esse sumo sacerdote, aparece para um simbolismo tão grande na vida do ser humano, tão necessário lembrarmos. Muitas vezes a gente passa percebido por alguns dos textos, e esse aqui é um deles. É difícil ler alguns livros proféticos, é difícil a gente ler ainda mais os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mas todos eles, claro, têm conteúdo
extraordinário e necessário para a nossa vida de comunhão com o Senhor, para a nossa vida de santidade, a nossa vida de continuidade no caminho de seguir o nosso Deus. Zacarias, o autor, então, o chamado um profeta para relatar esse fato, Josué, ele viveu e ele escreveu aproximadamente no ano 520 a.C., ainda já na primeira leva daqueles que retornavam do cativeiro babilônico para restaurar a sua terra, restaurar a Jerusalém destruída, o templo destruído, para restaurar ali a cidade de Judá também. Nós lembramos que no ano 530, aproximadamente antes de Cristo, por autorização já previamente dada pelo rei Dário lá atrás, o povo volta para o Egito. Algumas pessoas voltam. Zorobabel, o governante, volta nessa leva. Além de Zorobabel, Ageu volta e Zacarias também com ele, para a reconstrução, para a restauração do povo de Israel. Porque mais do que uma restauração de templos, mais do que uma restauração física daquele local, geográfico daquele local, era uma restauração física que o Senhor estava querendo mostrar àquele povo. O nome hebraico para Zacarias, Zacar, significa aquele que Yahvé lembrou, aquele que o Deus da aliança se lembrou, aquele que o Deus da aliança olhou para sua vida, mesmo em pecado, mesmo em transgressão, mesmo em rebelião contra esse próprio Yahvé, e contém com ele, tem para com ele, derrama para com ele misericórdia. Então Yahvé derrama misericórdia para com o seu povo. Então ele chama o profeta Zacarias, que tem esse nome, esse significado em seu nome, da lembrança de Yahvé, do Deus da aliança, para com o povo rebelde, para com o povo pecador, para com o povo corrompido. Então, Zacarias, após o edito de Ciro, ele volta com Ageu, ele volta com Zorobabel, e ele tem 8 visões. No livro todo de Zacarias, nós podemos encontrar essas 8 visões, que cada uma delas tem ali, cada uma delas tem um significado, cada uma delas tem uma representação, cada uma delas tem um simbolismo, cada uma delas tem um ensino, mas todos esses momentos das 8 visões em que esse homem tem, depois se acompanha na sua casa com mais vagar, com um estudo mais pormenorizado do texto, sempre pedindo a orientação divina, cada uma dessas visões apontam para a restauração, aponta para um julgamento, mas apontam também para uma mudança gradual, mas completa, daquele que foi lembrado pelo Deus da aliança, daquele que foi lembrado pelo Senhor, daquele que foi lembrado pelo restaurador, daquele que foi lembrado por aquele que sempre amou e sempre demonstrou cuidar do seu povo, o Deus Yahvé, para com o seu povo. E nesse capítulo 3, que nós lemos, o verso de número 1, nós estamos inseridos, ou esse texto está inserido exatamente ali na terceira, indo para a quarta já visão, entre a terceira e a quarta visão. Então, na terceira visão já é citado o profeta Josué, entrando ali para a quarta visão, no capítulo de número 3, e esse profeta Josué estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na mão direita dele para se opor. Era um julgamento, era um tribunal, era uma situação em que causaria medo. Eu me coloco ali na situação de Josué naquele local. Eu me coloco ali na condição daquele sumo sacerdote, o líder, o responsável espiritual pela condução do povo. O povo agora estava voltando para sua casa, o povo agora tem autorização para recomeçar, o povo tinha autorização para recomeçar sua vida social, o povo tinha autorização para recomeçar sua vida moral, e o povo tinha também autorização para recomeçar a sua vida espiritual. Não esqueçam que Ageu batia muito na tecla da casa paineladas, de construir o melhor para Deus, de restaurar então a casa de Deus. Então, dessa visão em que nós estamos lendo, que está inserido esse
Josué, esse sumo sacerdote, temos alguns ensinamentos aqui que o povo que estava voltando, o povo judeu que estava voltando para sua casa, tinha que observar e que você e eu também temos que observar. Há um julgamento, há ali um chamado, uma prestação de contas, há ali então uma situação em que o povo de Deus se apresenta diante do Senhor. Enquanto nós estivermos estudando, enquanto nós estivermos meditando nessa noite, eu quero te convidar, meu irmão, a se colocar diante do Senhor, a pensar se você estivesse diante do Pai nesse instante, se você tivesse como esse sumo sacerdote Josué estava, e aqui foi citado por Zacarias, que ele estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava à mão direita para lhe pôr numa conversa, num tribunal, num julgamento. O que será que seria apresentado sobre você? O que será que seria apresentado sobre mim? Não se preocupe, não estou dizendo que vai haver uma tela, um telão dos seus pecados, não é isso. Mas haverá sim uma situação. E aqui é bem clara essa situação para com Josué, em que o comparecer diante de Deus, o estar diante do Senhor, faz refletir o que nós apresentaremos. Sabe, irmãos, o primeiro ensino que nós temos que meditar nessa noite, quando nós nos colocamos diante de uma situação, nos colocamos diante de uma possibilidade de um julgamento, é claro que a gente sabe que, pela graça de Deus, nós, os salvos, não seremos julgados para a salvação, mas nós nos apresentaremos sim diante do Pai. Claro. Mas se nós estivéssemos diante de Deus agora, diante da autoridade julgadora de Deus, e tivesse com o diabo nos acusando, o que seria que nós apresentaríamos diante de Deus? O primeiro ensino, então, que aquele povo teve diante do falar de Zacarias apontando Josué, verso de número 1 mesmo, que nós lemos. Há um acusador. Há um acusador. Josué, representação do sumo sacerdote. O estágio mais alto religioso que alguém poderia ter dentro do conceito de aceitação do contexto do povo judeu. Existiam os reis importantes, claro. Existiam os profetas importantes, claro. Mas existiam os sacerdotes também de extrema importância, dos 3 ofícios que existiam naquela época. Também com a sua importância, pois eles eram os responsáveis de levarem diante de Deus todo o pecado, toda a culpa, e sacrificar a culpa, pela culpa um animal diante de Deus. E dentro dos sacerdotes existia o sumo sacerdote, a figura mais importante, aquele que entrava no Santo dos Santos, aquele então que tinha uma intimidade com Deus, aquele que tinha uma postura de liderança, aquele que tinha uma postura de dignidade, pelo menos deveria ser assim. E esse era Josué. Essa pessoa, Josué, então ele se encontra diante de Satanás, ele encontra-se diante daquele que está lá para acusar, para apontar, para direcionar os erros que ele como líder, mas também todos os liderados daquele homem estava cometendo de culpa, de erro. Portanto, o apontamento de Satanás ali era real. O apontamento de Satanás ali estava acontecendo. O acusador das almas dos homens estava lá, apontando o erro que aquele homem poderia ter cometido, e todo o reino e todo o povo judeu, na representatividade dele. Josué ele era um líder. Josué era alguém escolhido por Deus para a santificação, para a purificação. Mas ele recebe Satanás, a acusação. Sabe, irmãos, isso me chama muito a atenção, me deixa com um temor muito grande. Quem sou eu para me comparar diante ou com o sumo sacerdote? Mas a figura hoje, o líder eclesiástico, o pastor, ou a liderança da igreja, os diáconos, os presbíteros, os líderes das sociedades internas, os líderes dos ministérios da nossa igreja, os professores, as professoras da escola dominical, todos nós temos debaixo de nós uma responsabilidade, ou pessoas que nós somos responsáveis em cima de nós. Nós temos um Deus que
direciona, que nos cobra, que nos orienta, mas também do nosso lado nós temos aquele que nos acusa, temos aquele que nos aponta o erro, temos aquele que está conosco lá também dia após dia, mostrando para nós que as nossas tentações são algo boas, são coisas legais, são coisas viáveis, são coisas necessárias que podemos e devemos praticar. O acusador, aquele que nos engana também, ele vai direcionar o nosso caminho, ele vai apontar o que nós estamos fazendo de errado, mas não para nos criticar, mas para nos derrubar, para fazer-nos cair. E quantos líderes, irmãos, quantas pessoas que estão na liderança e têm o peso do pecado na sua vida, não conseguem se livrar do peso do pecado. Existe então um acusador. Não adianta nada um retorno à casa, não adianta nada o retorno à igreja, glórias, vamos voltar se Deus quiser logo mais. Não adianta nada o congregar, não adianta nada um adorar, não adianta nada um se prostrar, um prostrar-se diante do Senhor, se não houver então o quebrantamento. Por quê? Nós não escondemos nada, nem do acusador, nem mesmo de Deus. Irmãos, o diabo sabe quando você peca. O diabo conhece a sua fraqueza. O diabo, ele se apresenta quando você está diante do Senhor para ministrar um culto. Quando você está diante do Senhor para adorá-lo. Quando você está diante do Senhor para conversar com Ele. Quando você está diante do Pai para ter uma intimidade. O diabo estará do seu lado. Ele estará te acusando. Ele estará apontando os seus erros. Ele estará apontando as suas falhas. Você não merece. Você é alguém que é indigno de estar aqui. Eu não sei por que você insiste em buscar a Deus. Eu não sei porquê, ó Judá, você insiste em voltar para a sua terra, reconstruir todo o muro, fechar toda a cidade, fechar o templo, reconstruir belamente o templo de Salomão. Vocês vão cair de novo. É besteira vocês buscarem a Deus. É besteira vocês tentarem uma vida de consagração. Muitas vezes, irmãos, já ouvi pessoas dizendo isso. Pastor, eu desisto de buscar a Deus, ou eu desisto de ser crente porque eu não tenho esse dom de ser crente, eu não tenho o dom de buscar a Deus. É difícil demais manter uma vida de consagração, é difícil demais manter uma vida de busca a Deus. O meu pecado vem sempre em mim, a minha mente sempre lembra das coisas erradas que eu faço, a minha mente não me deixa escapar daquilo que eu cometi. Isso maltrata, isso machuca, isso fere a minha vida. E é exatamente isso que Satanás estava fazendo naquela situação. Josué, o sumo sacerdote, Josué, a representação da religiosidade, da liderança da religiosidade. Aquele homem estava ali num momento feliz, num momento de possibilidade de retorno. A primeira leva estava voltando. Estamos voltando para casa, estamos voltando para o nosso lar, estamos saindo da escravidão babilônica, estamos saindo da frustração, do erro, do choro. Não precisamos mais, como no Salmo 137, chorar no rio da Babilônia, lembrando dos salgueiros, lembrando de quando debaixo dos salgueiros, lembrando de quando estávamos em nossa casa. As pessoas podem nos pedir cânticos, nós poderemos cantar cânticos novamente, então. Nós cantaremos na nossa casa, cantaremos no templo do Senhor, cantaremos as maravilhas do Senhor. Mas apesar de tudo aquilo, da alegria iminente, da bênção do retorno, existia uma acusação com o intuito de derrubar, existia uma acusação com o intuito daquele serviço não prosperar, do retorno não acontecer de maneira tão abençoadora, tão transformadora. Irmãos, Deus, Ele quer restaurar-nos. Mas o diabo, ele não quer que a gente continue. Ele então vai sempre acusar. Ele então vai sempre apontar os erros. Ele então vai sempre apontar as nossas falhas. Ele sempre então vai apontar aquilo que nós fazemos. Porque o que ele quer é desvirtuar os nossos. Isso pode ser com o líder, mas pode ser com você também, com uma pessoa, entre aspas, comum, uma pessoa que não tem cargo, uma pessoa que não é líder. Se você abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 1, o verso de número 9 nos diz o seguinte: Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde
teme a Deus, a conversa, Satanás chega-se diante do Senhor e fala, olha Senhor, eu vou acusar, estou acusando aqui Jó. Jó, ele não é alguém que teme o Senhor, ele apenas está diante do Senhor de maneira boa, ele apenas o busca porque sua vida é próspera. Deixa eu tocar na vida dele, deixa eu fazer um estrago na vida dele, deixa eu mostrar que realmente ele não te ama. Deus dá ali autorização, só não na vida, a gente conhece bem a história. Então, irmãos, se você e se eu quisermos ter uma vida de dedicação, de alegria, de prosperidade, louvando a Deus pelo que Ele faz para conosco, e prosperidade que estou dizendo aqui é espiritual, tá? Quando nós nos colocamos nessa condição de desejar ter uma vida de busca ao Senhor, o diabo vai aparecer. Nós estamos querendo contemplar o anjo do Senhor. Nós queremos contemplar a glória do Senhor. Nós queremos contemplar a graça do Senhor. Nós queremos contemplar a misericórdia do Senhor. Nós queremos sentir a fidelidade do Senhor. Estamos de volta na nossa casa. Estamos de volta a ajudar. Vamos reconstruir de novo. Mas o que esse acusador está fazendo aqui? Ele está querendo que você e eu não continuemos, irmão. Ele está querendo nos apontar os nossos erros para que você e eu desistamos de seguir a Deus, de restaurar a nossa vida. Primeiramente a nossa vida espiritual, mas a nossa vida moral, a nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida de relacionamento com o próximo, a nossa vida comigo mesmo, de entendimento, de me aceitar. Olha, meu irmão, não permitamos que ele consiga fazer o que ele quer, nos acusar e, através da sua acusação, nos fazermos desistir. Josué poderia muito bem, então, chegar e fugir daquela situação. Josué poderia muito bem chegar e fugir daquela situação tão terrível. Ele viu Satanás na frente dele. Ele viu Satanás o acusando. Ele viu Satanás apontando o seu erro. E ele sabia que ele tinha erro. Ele sabia que o seu povo tinha erro. Ele sabia que Judá tinha erro. Ora, bolas, eles ficaram 70 anos, afinal de contas, no cativeiro. Eles ficaram 70 anos sofrendo nas mãos dos babilônicos por conta do seu pecado. O povo de Israel, seu irmão também, o povo irmão também, ficou 200 anos, somado 130 primeiro, mais 70 do povo judeu na Babilônia, 130 primeiro na Síria. Ele sabia do pecado, ele sabia da idolatria, ele sabia da imoralidade, ele sabia do erro. Mas será que aquele homem fugiu? O que será que aquele homem fez? O que será que aquele homem, como aquele homem se portou? O que será que você e eu fazemos quando a acusação vem sobre as nossas vidas? Quando o espinho na carne do pecado que nós cometemos vem na nossa mente? O que você e eu fazemos quando queremos prosseguir, queremos retomar a nossa caminhada com o Senhor, queremos restaurar a nossa vida com o Senhor, queremos adorar ao Senhor na beleza de sua santidade e de repente vêm os pensamentos, vêm as acusações? Animamos? Desistirmos? O primeiro ensino que nós temos, então, nessa noite, quando há uma tentativa, uma vontade, uma necessidade de reconstrução, de restauração, é que o acusador irá junto. Quando você for restaurar a sua vida, o acusador vai estar do seu lado. Quando você for restaurar o seu casamento, o acusador vai estar do seu lado. E quando eu falo restaurar o casamento, é restaurar o casamento que está em ruínas, ou restaurar a sua vida de casado, a vida de casada. Quando você quiser restaurar o seu relacionamento com o seu próximo, o acusador vai junto para tentar impedir. Quando você for querer restaurar a sua vida com Deus, o acusador vai junto para tentar impedir. O que fazer, irmãos? Aquele homem estava lá na beleza e santidade do Senhor. Ele estava vendo o anjo do Senhor. Ele estava vendo a glória do Senhor. Estava tudo perfeito. Mas tinha um acusador do seu lado. Se há um acusador, irmãos, o verso de número 2 diz o seguinte: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Não é este um tição tirado do fogo? Então, irmãos, a acusação. Então, irmãos, toda vez que eu quero me restaurar diante do Pai, toda vez que eu quero me restaurar diante do Senhor, toda vez que eu me apresento diante do Senhor e encontro a beleza da sua santidade, a glória do Senhor está ali, a glória do Senhor enche esse lugar, a glória do Senhor enche esse templo, a glória do Senhor enche a minha vida, quer encher o meu ser novamente. E aí vem
o Satanás, aí vem um acusador, aí vem aquele que quer apontar o erro, aí vem aquele que quer apontar as dificuldades que eu tive no passado, querendo me mostrar que eu não consigo, que eu não posso, que não vai dar, que eu não consigo alcançar, eu sou inútil, eu sou pecador. O profano jamais vai atingir a santidade, ou o profano jamais vai conseguir atingir o que é sacro, o profano jamais vai conseguir ter um contato novamente com Deus. Eu desisto, não dá. Mas o Senhor, de imediato, Satanás não fez nada, aparentemente. O versículo conta que o Satanás estava lá. O texto conta que Satanás estava lá do lado direito para acusar. E de repente o Senhor se levanta. E de repente o Senhor repreende a Satanás. O Senhor diz a Satanás, não é o anjo, é o próprio Senhor. Não é o anjo do Senhor, do versículo 1, na qual aquele homem Josué foi ver a beleza da santidade, da restauração, visões ali contadas por Zacarias. O próprio Senhor, o Senhor com todas as letras maiúsculas, Yahvé, o Senhor da aliança, o Senhor Deus, o Senhor. Chega a Satanás e fala: Satanás, sai daqui, eu te repreendo, Satanás. Você não vai tocar neste meu servo, você não vai tocar no que esse meu servo representa. Esse meu servo representa toda a nação judaica. Esse meu servo representa os judeus que estão voltando para casa depois de 70 anos no cativeiro, 70 anos sendo queimado, 70 anos sendo apurado, 70 anos sendo limpo, 70 anos sendo purificado. Sai daqui, pois este povo, sim, pecador, este povo, sim, que cometeu desaforo, esse povo, sim, que cometeu desatino, esse povo, sim, que se rebelou contra mim, esse povo tem um advogado. Eu defendo, Pai. Irmãos, em nenhum momento Deus, na sua ação direta, na proteção, no advogar ao seu povo, no proteger o seu povo. Em nenhum momento ele tenta esconder o erro desse seu povo. Em nenhum momento ele tenta ali falar com Satanás: olha, mas Satanás, esse povo só fez isso por conta daquilo. Nada a ver daquele filme que a gente assistiu, né, do Ariano Suassuna, né? O Alto da Compadecida, que fica ali aquela conversa, que fica ali aquela tentativa, aquela justificativa. Não, mas ele só fez isso por conta daquilo. Não, em nenhum momento Deus justifica o erro. Em nenhum momento Deus fala: olha, o erro ele cometeu por conta daquilo, porque olha só, ele é vítima do sistema. Ele é vítima do sistema, por isso que ele matou. Ele é vítima do sistema, por isso que ele roubou. Ele é vítima do sistema, por isso que ele adulterou. Ele nasceu assim, né? Ele é homem, fazer o quê? Ele é vítima do sistema, o sistema pecaminoso, do fardo que ele carrega, que é o pecado, que Paulo vai dizer que tem nele, que é a natureza pecaminosa que faz pecar. Então quem peca é a natureza, então não ele. Não, Deus em nenhum momento ele diz isso. Em nenhum momento o Senhor tenta conversar com Satanás, justificar, tentar colocar panos limpos. Não, o seu erro, meu irmão, o meu erro foi erro sim, o nosso erro é erro que merece a punição sim, o nosso erro é erro que merece, que nós merecemos por conta desse erro, é irmos para o inferno, é o erro que nos faz merecer a condenação eterna, é o erro que nos faz merecer a punição de sermos queimados no fogo, no lago de fogo e enxofre. E Deus ele não descarta isso, Deus não descarta que nós merecíamos isso, que você e eu merecíamos isso, como líderes, como membros, como representantes do corpo de Cristo, como representantes de Deus aqui na terra, como cristãos que somos. Mas o Senhor ele usa aqui um símbolo, ele usa aqui uma colocação extraordinária. Ele vai falar aqui da tição. Ele vai, cadê o verso de número 2? O Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é um tição, não é esse um tição tirado do fogo. Olha, quem está te repreendendo não é o próprio povo de Jerusalém. Quem está te repreendendo não é um pastor, não. O pastor não repreende Satanás, não. O pastor não repreende a ação demoníaca, não. É o Deus que está repreendendo. É o Senhor que está repreendendo. O Senhor está te repreendendo porque eu escolhi esse povo. Esse povo não merecia ser escolhido. Esse povo não fez nenhum mérito, mas eu tirei ele do lamaçal. Ele era como um tição. O fogo tição é um carvão, é uma madeira, é um toco queimado.
Então Deus ele fala para Satanás o seguinte: ó Satanás, esse povo aí está queimando. Esse povo ficou 70 anos cativeiro porque eu quis ensiná-lo. Eu quis mostrar para ele. Eu quis, de maneira pedagógica, indicar o caminho agora que eles têm que seguir. E eles estão voltando, eles estão retornando, eles estão para sua casa. É claro que o pecado deles continua a maltratar o próprio coração deles, porque eles vão lembrar disso. Mas eu paguei o pecado deles. E nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu estou advogando para eles. Sai daqui, pare de acusar. Irmãos, então toda vez que o diabo colocar na sua cabeça aquele pecado que você cometeu lá atrás, toda vez que o diabo quiser colocar na sua cabeça tudo aquilo que você fez de errado e que te impede de voltar à comunhão com o Pai, consagrar-se, restaurar a sua vida, lembre-se, o Senhor Deus diz a este acusador: eu te repreendo. Quem te repreende não é esse pecador, porque esse pecador não tem condição de te repreender, porque de fato ele é pecador. Quem te repreende não é a ação do sumo sacerdote, porque apesar do sumo sacerdote, ele também é pecador. Quem te repreende sou eu. Esse povo é um tição. Eu deixei ele queimar. Eu purifiquei. O fogo, ele tem 2 significados na Bíblia, e esses 2 significados, eles andam juntos, tá? O fogo, ele é o fogo da purificação. É o fogo que mostra ali que algo vai ser depurado. A ideia do ouro, pega-se uma pedra ainda bruta e ela precisa, essa pedra ser queimada, ser derretida com fogo para se tornar pura. Isso que esse texto está ensinando, Tição. É duro, dói ser queimado, dói receber a queima no nosso corpo, mas às vezes é necessário para a nossa purificação. Eu quero, Senhor, que o Senhor me queime para que eu possa ser sempre alguém que busca o Senhor, que tem o perdão do Senhor, que tem a restauração do Senhor. Irmãos, de outro lado, o fogo ele representa a condenação. O fogo ele representa aquele que está sendo queimado. Aquele que busca ser queimado, a queima por si só é a condenação. É por isso que Deus ele escreve: este é um tição tirado do fogo. O fogo, ele condena. O fogo na Bíblia é sinal de condenação, mas o fogo também é sinal de purificação. Quando no meio desse fogo, o Senhor tira de lá você e eu, que estamos sofrendo, que estamos recebendo ali por merecimento, o castigo das nossas ações erradas. Aquele povo pagou pelo seu erro. O pagamento que aquele povo teve não foi suficiente. Mas eu, Deus, repreendo Satanás. Esse povo me pertence. Verso 14 e 17 do capítulo 1. Este me disse, clama Zacarias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e eles agravaram mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clamo outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Obrigado. Obrigado porque a sua misericórdia é derramada na minha vida. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. 70 anos atrás, ou 70 anos antes desse acontecimento, Jeremias já escrevera isso no capítulo 3 de Lamentações. Hoje, Alexandre lembrou desse texto na escola dominical, na tentativa de ter escola dominical na transmissão. E capítulo 3 de Lamentações, Jeremias, 70 anos antes desse acontecimento, disse isso. Profetizou isso. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome. Amém, irmãos? Deus, ele nos tirou do fogo. Deus, ele nos purificou, portanto. Tirar do fogo é nos purificar.
do fogo é a transformação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É exatamente o que Deus vai falar para Paulo, quando Paulo diz: Senhor, existe uma acusação em mim, esse espinho na carne. E aí ele pode conjecturar sobre as possibilidades desse espinho na carne. Pode ser que ele não enxergasse mais fisicamente, isso é correto, e também não tinha realmente uma visão boa. Quando ele escreve para Gálatas, por exemplo, ele deixa isso relatado, dá para a gente inferir ali. Pode ser algum outro tipo de problema físico que ele venha a ter, mas também pode ser um problema de emocional, psicológico, de arrependimento daquele homem, de dor de saber que ele havia maltratado, matado o povo de Deus. E ele pedia: Senhor, tira de mim essa lembrança, estou sendo acusado. Se a gente concluir isso, eu particularmente acho que é sobre isso que Paulo diz: Deus, tira de mim essa dor, tira de mim esse arrependimento amargo, tira de mim essa lembrança. Eu estou sendo acusado todos os dias que eu vejo o povo, todos os dias que eu vejo eu sendo massacrado pelo Evangelho. Eu lembro que eu massacrei o teu povo. Por favor, Deus, tira de mim. Por favor, Deus, tira essa lembrança do meu pecado. Senhor, tira essa lembrança do meu erro. Aí Deus fala: Paulo, não tem o que fazer. Esse espinho foi posto para você. E o Paulo diz isso, né? Parece que é o acusador que está colocando esse espinho. Mas lembre-se, o acusador vai te lembrar sempre do seu pecado. Mas a minha graça basta. Deixa o acusador. Vai te acusar, mas deixa o acusador comigo. Eu cuido de você. Deus está falando conosco isso essa noite. Independentemente do pecado que cometamos, independentemente dos erros em que nós nos metemos, as quedas que nós venhamos a ter, que já tivemos, temos e venhamos a ter. O acusador virá contra nós, sim. O acusador lançará flechas, sim. Essas flechas vão doer, sim. Mas o Senhor vai nos retirar do fogo com tição. Aleluia. Amém. Mas um terceiro ensino nós temos ainda, irmãos. Quando nós estamos diante desse tribunal, o juiz é o mesmo advogado. O juiz, ele repreende nos defendendo, então ele é um advogado. O capítulo, ou ponto 3, terceiro ponto, verso 3 a 5, nos diz o seguinte: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora, do anjo, né? Deus já ou Satanás. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. Mas Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça o turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. De imediato, então, Satanás se recolheu à sua insignificância diante da majestade e glória de Deus. E aí, aquele homem Josué estava com trajes sujas. Trajes sujas. O diabo foi calado por Deus. A acusação não existe mais. Mas a traje suja ainda está lá. O traje sujo está lá ainda. Eu consigo olhar para mim, ver o meu pecado. Eu consigo ver o espinho na minha carne. Eu consigo ver a sujeira. Eu tenho que me limpar de qualquer jeito. Eu tenho que me trocar. Eu tenho que tirar essa roupa. Eu não consigo. Está aqui. Todo mundo que me olhar vai ver. Todo mundo que olhar vai olhar para mim. Vestes sujas. Ele estava com vestes sujas. No hebraico, irmãos, a expressão vestes sujas é vestes ou roupas com excremento. Uma tradução possível, próxima ao original. Hebraico, falei grego? Hebraico, falei grego, não lembro. Hebraico, no original, hebraico. É roupa com excremento. Além de sujeira, para quem está longe, consegue ver um pouco, quando vai se aproximando, consegue ver, chegar bem perto, ver mais. Existe também o cheiro, a podridão,
o fétido trazido pelo excremento, fedor trazido pelo excremento. Em outras palavras, irmãos, o pecado, então, ele não só é visto, o pecado não prejudica apenas quem está passando e vê a sua roupa suja, mas aquele que tenta se aproximar de você. Você espanta todos por conta do pecado. É fedido, é nojento, é porco. Me desculpe os porcos. É algo completamente execrável um sumo sacerdote utilizar uma roupa com excremento. Os judeus eram completamente limpos. Os judeus não podiam tocar em determinados tipos de animais. E o excremento daqueles animais, então, pior seria. Então, em outras palavras, o sumo sacerdote Josué estava representando a podridão moral daquele povo, a podridão do pecado daquele povo. Nada de bom tinha naquele povo. Nada de bom tinha em você, meu irmão, nada de bom tinha em mim. Mas o diabo é calado diante do Senhor. E o anjo do Senhor então diz: troque, coloque nele roupas novas, finos trajes. Finos trajes. Coloque roupa. Coloque finos. Isso nos remete ao filho pródigo quando volta à sua casa. Aquele homem viveu uma vida dissoluta. Aquele homem viveu uma vida em que ele escolheu viver longe do pai. Ele então errou. Ele então pecou. Ele então fez aquilo que desagradava a Deus. Trazendo para o contexto, para o ensinamento daquela parábola. Ele fez aquilo que desagradava ao pai. Ele fez aquilo que desagradava ao seu Senhor. Então, ele reconhece. Ele é acusado pela circunstância. Por aquilo que ele estava vendo. Ele estava comendo comida que sobrava dos porcos ele desejava. E aí ele pensa: eu vou voltar para meu pai. Eu vou me humilhar diante dele. Aí o pai olha para ele. E o pai advoga. O pai advoga. Quando o irmão chega: pai, como é que você faz isso? Você faz uma festa para ele. Você faz uma comemoração para ele. E o pai defende: não. Filho, você sempre é meu filho, sempre esteve aqui, mas seu filho voltou, eu tenho que recebê-lo. Então aquele pai, além de advogar, aquele pai também, minutos antes, ele pega aquele filho, ele abraça aquele filho, ele tira aquela roupa do seu filho, ele coloca o anel no seu filho, ele coloca uma nova túnica em seu filho. E ele diz: filho, vem cá, vamos comemorar, vamos festejar. Vamos. Obrigado, pai. O Senhor fez assim comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez assim com o seu povo. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos e o Senhor derramou a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Obrigado, Pai. Porque agora esse advogado me dá uma absolvição. Irmãos, há um acusador, sim. Há um advogado, mas há uma absolvição. Deus, ele tira de nós o excremento. Deus, ele tira a roupa suja. Não precisamos mais voltar a cheirar aquela roupa suja. Não precisamos mais colocar aquela roupa suja. Deus nos libertou. Deus nos fez dele novamente. Não precisamos, irmãos. Não precisamos mais estar aí em estado de podridão. O Senhor coloca na cabeça daquele homem uma túnica. Primeiro no verso 4. As vestes sujas. O anjo disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti tua iniquidade. E te vestirei. Eu vou te vestir, não é você. Você não merece. Você não merece. Mas sabe como fazer? Ele diz: colocar um turbante limpo. Vou colocar um turbante limpo sobre você. Vou colocar novamente, sabe o quê? Eu vou dar a você a sua condição de sumo sacerdote. O turbante limpo era a roupa de sacerdote, uma das peças da roupa sacerdotal. Então aquele homem que estava sujo, aquele homem que estava
Não, mas como o sumo sacerdote não representava mais a sua posição de sumo sacerdote lá na Babilônia, porque eles estavam todos presos, eles estavam todos cumprindo ordens, até podia ter algum rito, mas eles não estavam diante do altar, não estavam diante do templo. Então Deus ele coloca ali o turbante e fala, você vai voltar às suas atividades, você vai ser recolocado novamente à sua condição de sumo sacerdote. Em outras palavras, o que Deus quer dizer para nós essa noite, meus irmãos, é que Deus está restaurando a nossa vida por completo. Ele está fazendo de nós o que nós éramos antes da queda, antes do pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí no capítulo 2, verso 1, Linhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado que é a propiciação do nosso pecado, não só do nosso, mas do mundo inteiro. Jesus Cristo, o justo. Obrigado, Pai. A acusação quando eu quero me restaurar. Há um advogado para me defender. Há uma absolvição, o retirado do meu pecado, o retirado do meu erro, a sujeira, a podridão. Mas agora, irmãos, eu menti, me perdoe. Eu falei de 3, vamos para um quarto? Vamos continuar mais um pouquinho, tá tão gostoso. Não há mais erro, nem indício de erro. Não há mais nada que me mostre o erro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia na palavra de Paulo, mas aleluia pela verdade que Paulo ensina. Né? Não há mais nem resquício do pecado, nem indício do pecado. Não há lembrança até ela está. Isto pagou na cruz. Mas agora, irmãos, me permitem ir para o quarto ponto. Quando eu quero me restaurar, quando eu busco restauração, sempre vai haver um acusador. Mas sempre vai haver também um advogado. Sempre vai haver uma absolvição. E sempre vai haver de nós agora um compromisso. Verso de número 5, meus irmãos. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, um turbante sobre a cabeça, limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava. Agora, irmãos, depende de você e de mim. Agora é a nossa resposta. Agora Josué tinha que dar resposta. Agora Josué que teve aquela situação de restauração ameaçada pelo acusador. De um advogado que o defende, o próprio Deus. Obrigado, Senhor. Que também o absolve, louvado seja Deus. Mas agora então, aquele homem não tem mais desculpa. Aquele homem não tem mais justificativa. Que ele mesmo poderia se dar. Olha, Deus, eu não posso continuar. Eu não posso mais pregar. Eu não posso mais sacrificar. Eu não posso mais adorar. Eu não posso mais servir-te porque eu sou pecador. Eu tenho minhas costas totalmente marcadas pelo pecado. Eu tenho o peso do pecado. E Jesus fala para você, meu irmão, nessa noite. Olha, você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. Vinde trocar comigo. Vamos trocar. Eu pego o seu fardo e você leva o meu fardo. O meu fardo é leve, meu fardo é gostoso de carregar. De mim estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora é hora, irmãos, de você e eu, então, fazermos um compromisso diante do Senhor. É o quarto e último ponto. É o quarto e último ensino para nós essa noite. Você quer, de fato, restauração na sua vida? Você quer, de fato, uma restauração num contexto geral, em todas as áreas da sua vida, mas principalmente, claro, no seu contato com o Pai? Agora você precisa fazer esse contato com o Pai em todas as áreas da sua vida, a sua parte. Hoje é o momento de você fazer o seu compromisso, meu irmão. Eu quero que você, sim, aqui é um apelo à palavra, não é do pastor, para vocês se levantarem na frente, não, mas o compromisso de servir ao Senhor, de transformar a sua vida. Eu quero que você ore após o culto.
Eu quero que você ore após a mensagem, se coloque diante do Senhor. Se a mensagem tocou na sua vida, se a mensagem está falando com você nessa noite, se como comigo a mensagem te emocionou nessa noite, mas mais do que uma emoção física, que seja uma emoção de transformação espiritual na sua vida. Se Deus falou com você nessa noite, irmãos, é hora de você assumir novamente o compromisso com Deus. Verso 6. Após colocar o turbante, eu estou na minha condição de sacerdote, estou um sacerdote de novo. Você está na sua condição de filho de Deus novamente, meu irmão, porque Deus te restaurou. Você está na sua condição novamente de servo do Senhor, meu irmão, minha irmã, porque Deus te buscou, Deus te trouxe para si. Agora então é um compromisso que você e eu temos que fazer para com Ele. Verso de número 6, protestou a Josué e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o rei. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei iniquidade dessa terra no só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da vide. O Senhor, sob protesto, ele chama e fala a Josué, beleza, agora não é mais o anjo não, agora sou eu de novo, tá bom? Eu que repreendi o capeta, eu que repreendi Satanás, eu que expulsei o diabo. Agora eu quero completamente te falar intimamente com você. Deus quer falar com você intimamente. Cumpra o seu papel para Ele. Deus, é hora de mudar de vida. Não é mais hora de ficar patinando nos mesmos erros. Não é hora de ficar patinando nos mesmos pecados. Não é hora de ficar todo dia orando, chorando, pedindo perdão pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado. É hora de, como aquela mulher no capítulo 8 de João, que ouviu de Jesus, olha, cadê aqueles teus acusadores? Os teus acusadores não estão mais aqui. Os teus acusadores não estão mais se apontando o pecado. Eu repreendi os teus acusadores, como Deus repreendeu o acusador aqui em Josué. Mas olha, vai você e não peques mais. Eu não te acuso. Eu não te condeno. Mas não peques mais. Se andares nos meus caminhos, se observares os meus preceitos, tu vai cumprir o teu papel, Josué. Você vai ser o sumo sacerdote. Você vai ser bênção para o povo que habita, no povo que você. Se você estiver, meu irmão, seguindo, se você seguir a mensagem do Estatuto do Senhor, você vai ser bênção na sua casa. Você vai ser bênção na sua igreja. Você vai ser bênção no seu trabalho. Você vai ser bênção no seu relacionamento. O seu namoro vai ser um namoro consagrado. O seu emprego, você não vai precisar ali fazer coisas erradas. O seu emprego não vai te obrigar a fazer coisas erradas. Você vai se manter digno diante do Pai. Você não vai precisar cometer nenhum desatino. Sabe, irmãos? Quando você cumprir a palavra do Senhor. Quando você perceber, de maneira simbólica, claro, o turbante branco está para servir. Quando você perceber que as vestes sujas e fétidas de excremento foram retiradas de você e uma nova roupa foi colocada em você. Quando você perceber, quando você se der conta e quando você assumir esse compromisso diante do Pai. O sacerdote foi estabelecido. A vida sacerdotal foi estabelecida. A vida de contato com o Pai foi estabelecida. Você quer estabelecer a sua vida, meu irmão? 4 opções existem. Uma acusação, o diabo não quer que isso aconteça. Um advogado, Deus vai legislar por você. Uma absolvição, você vai ser transformado. Você vai ter uma nova roupa.
limpa. Você vai ter restaurado o seu trabalho de servo do Senhor. Mas também você precisa agora cumprir, assumir. Meus irmãos, que Deus, Yahvé, possa criar nas nossas vidas. Ele já zacariar por nós. Ele já se lembra de nós. O Deus da aliança nos restaura. O Deus da aliança restaura a aliança quebrada por você e por mim. Agora é um novo tempo. É uma nova oportunidade que o Senhor quer nos dar. Nós que já fomos restaurados, ou nós que ainda não fomos restaurados. Se porventura tem alguém que não foi restaurado, que está participando desse momento, escutando essa mensagem. É hora de nós seguirmos e deixarmos nosso pecado, nosso erro para trás. Nos colocarmos diante do Senhor. E nos colocarmos diante do em adoração, submissão. Você vai fazer um compromisso com Deus, meu irmão? Você vai fazer um compromisso com Deus, fiel, Senhor. Esteja com você. Que Deus, fiel, advogado. Que Deus, o fiel, absolvidor. Deus, o fiel, cobrador de compromisso. Esteja com você, esteja comigo, nos livrando e nos fazendo cada vez mais próximos de uma vida restaurada. Deus restaure sua vida, seu casamento, lar, emprego. Deus restaure. Deus nos guarde. Vamos adorar cantando o hino de número 32. Hino 32. Tu és fiel, Senhor.
pleno perdão dás. Que segurança! Cada momento me guias. E no porvir, ó que doce. Ei, do teu rico. Tu és fiel. A fidelidade do Senhor nos faz adorá-lo. Como no Salmo 117, aquele pequenininho de 2 versículos, mas que tem um ensino profundo em nossas vidas. Vamos orar, encerrando assim o nosso de adoração. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua imensa graça sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar, ó Pai, porque o Senhor resgatou a minha vida, tirou de mim roupa suja, fétida, excremento, sujeira. Toda vez que eu quero me consagrar ao Senhor, toda vez que eu quero me humilhar diante do Senhor, a acusação vem, o acusador vem sobre mim. Ó Deus, mas eu te louvo porque o Senhor me repreende. E o Senhor olhou para mim com fidelidade, com misericórdia, com amor. Não que eu não tivesse pecado, não que o meu pecado não fosse digno de me condenar. Eu mereço condenação. Eu merecia. Mas assim, aleluia. Obrigado. Deus, agora uma vez transformado. Uma vez lembrando o que eu fiz. Não só impede a ação da glória. Troca minha roupa suja, mas derrama sua graça. E uma vez derramada sobre mim sua graça, comprometo colocar como servo do Senhor. Perdoe todos os meus pecados. Amém. Agora, irmãos, que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas, ricas, eternas misericórdias do Espírito Santo de Deus estejam convosco, amados irmãos, hoje e para todo o sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Chegamos ao final de mais uma transmissão, um culto, nesse domingo, na expectativa de tão logo não mais precisarmos disso e poderemos nos ver. Mas eu louvo a Deus pelo recurso que nós temos. Às vezes falhas, mas sempre podemos cultuá-lo e sempre podemos ter por ele, somos sim edificados. Eu quero aqui conhecer os nossos visitantes. Então, por favor, visitantes, se manifestem para que a gente possa aí cumprimentá-los. Eu sei que tem alguns que escreveram. Tem, por exemplo, a Tânia Teixeira. Tânia Teixeira, não sei quem você é, Tânia. Vai me perdoar se eu te conhecer, mas eu não sei quem você é. Não tem foto. Pastor já não tem cabelo, também a memória está meio fraca. Quem mais aqui que eu vi? Ele veio a Carol. Carol é minha prima. Bem-vinda, Carol. Obrigado de apresentar como visitante, mas é visitante, né? Sempre no nosso meio. Visitantes não são mais visitantes porque pertencem ao corpo de Cristo, eu sei. É sempre bom lembrar.
Fora essas duas que eu lutei, mais alguém? Alguém. Tânia, quem é você, Tânia? Tânia Teixeira. Por favor, se apresente. Ou quem a conhecer também, por favor, a apresente. Quem a conhece. Opa, Tânia, de não te conhecer. Que foto. Ô, dona Fátima. Graças a Deus, assisti o culto todo hoje lá no Ceará, lá em Messejana. Ah, minha vizinha de andar. Oh, minha vizinha. Tudo bem, dona Tânia? Abençoe sua vida. Muito bom tê-la conosco. De andar. Desculpa, eu não conhecia seu sobrenome, agora eu conheço. Tânia Teixeira é a senhora. Tudo bem. E a dona Fátima também. Lá no Ceará. Como é que tá o seu Antônio? Tudo bem? Grande abraço para vocês, saudade de vocês. Irmãos, que Deus aí nos abençoe. Uma ótima semana a todos. E tarde, lembrando aí, segunda-feira nós temos as reuniões nas nossas casas. Se reúna com sua esposa, com seu marido, com seus filhos e ore. Na terça-feira nós teremos aqui 15 minutos com o Pai. Teremos o roteiro, passaremos. Se você não pertence ao grupo da nossa, ao grupo do WhatsApp da nossa igreja, me procure que eu passo o roteiro para você. Da leitura bíblica, da oração, da explanação, para que a gente possa ir para Deus e lugar, principalmente por essa situação que estamos passando aí, enfrentando. A Ana Fátima já cumprimentou a Tânia. Mas o irmão quer cumprimentá-la aí? Ao paz do Senhor. Visitante, seja bem-vinda, né? Virtualmente, bem-vinda. Irmãos, é isso. Quarta-feira, na quarta-feira às 19h30, nós estaremos nos encontrando aqui pelo YouTube para continuarmos os estudos sobre o novo nascimento. Irmãos, obrigado. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até quarta-feira. Fique em oração, irmãos. Fique aí um período aí. Não desligue ainda o seu aparelho, não saia ainda do canal. Esteja em oração enquanto estamos ainda finalizando aqui o nosso. Seria o nosso pós-lúdio. Que Deus nos abençoe.